A neurose do Lanzers girava em torno de uma dívida, em torno de ratos, em torno da dama e em torno do pai. Então, eram esses elementos que se juntaram e que esses elementos se repetem na história dele. Então, os ratos se repetem quando ele é pequenininho e ele morde e chamam ele de rato. Quando o pai mata os ratos dentro de casa a pauladas e ele se identifica com o rato e acha que o pai tá querendo fazer a mesma coisa com ele, e o pai bate nele, inclusive, né? Com a dama que ele ama, e porque daí chega a questão da ambivalência, né? Tá, se ele ama a dama, porque ele desejaria a morte da dama também, no contraponto do desejo de que nada aconteça. Essa dama, um dia, fez uma fala meio pejorativa para ele, e ele fica muito bravo que ela faz essa fala em público. Outras pessoas estão junto, e ele ficou muito chateado que ela fez essa fala e ficou com muita raiva dela. Depois ele pega e pede uma satisfação para ela e ela explica que, na verdade, ela faz aquela fala para proteger ele. Daí mostra um outro olhar da fala dela. Mas aquilo já não era mais suficiente para o ódio contra ela ficar no seu inconsciente. Lembrando que está no inconsciente, ele não tem noção que ele odeia tanto ela, né? E o ódio pelo pai, que também ele não consegue se deparar, apesar do Freud ficar insistindo, ele diz, não, meu pai é uma pessoa boa, eu não tenho por que odiar o meu pai, eu não tenho por que desejar a morte do meu pai, e fica insistindo nisso. E o Freud não satisfeito, sabendo que algo tinha, né? E a questão dos ratos depois vão aparecendo também em outras falas que eu vou mostrar para vocês mais para frente nos próximos slides. O pensamento torna uma verdade absoluta. O sujeito acredita fielmente na própria verdade. Deixa eu mostrar aqui. O sujeito acredita fielmente na própria verdade e me remete a uma alucinação. Perfeito, vou falar sobre isso. Já desejei a morte de minha mãe anos após, quando ela de fato morreu, pensei como uma espécie de culpa que era a culpada. Mas não, percebo que esses desejos fantasiosos não são incomuns. Então, perfeito. Obrigada, Tatiana, por botar a tua experiência, porque o Freud já percebeu isso desde muito cedo. Tanto que ele escreve Totem e Tabu, lembrando que Totem e Tabu é um mito criado pelo Freud, né? Não é um mito verdadeiro, mas é um mito criado do parricídio, porque ele percebe que todo neurótico deseja a morte dos pais. Todo. Não tem um neurótico que não deseje. Por quê? Por causa do complexo de Édipo. A criança ama loucamente a sua figura materna e vem alguém e diz para ele que ele não pode ter essa pessoa. Então, o retorno, nasce o ódio. Então, o Freud explica que o amor nasce a partir do ódio. Porque quando a criança está no narcisismo primário, fusionado à mãe, ela e a mãe são tudo, ela nem sabe que aquilo é amor. Ela acha que aquilo é normal. Não existe amor para aquilo. Aquilo é a realidade. Só que vem um outro daqui a pouco e fala, tu não pode ser tudo para sua mãe, você não pode ser fusionado com a sua mãe, a sua mãe é minha. Né? Lembrando que isso é uma triangulação, tá? Eu tô falando nessas nomenclaturas pai, mãe, criança, mas pode ser... Lacan aprofunda isso de uma melhor forma, explica isso de uma melhor forma, trazendo como as figuras que ocupam esse lugar. Então, pensando num triângulo, né? A constituição nossa é um triângulo. Pode ser uma mãe solteira que coloca o trabalho como castrador. Pode ser casais homoafetivos que um coloca o fusionamento do filho à prova. Então, isso daí não quer dizer. Mas eu vou fazer essa nomenclatura pai e mãe para ficar mais fácil o entendimento, mais didático. Aí o que acontece? Ele fica com muito ódio desse castrador e aí nasce o ódio. E é o que a gente recalca. Então o Freud fala, a partir do ódio a gente aprende o que é amor, a gente recalca o ódio e só fica o amor. Na neurose obsessiva em especial. Ele, o tempo inteiro, ele se recrimina por esses sentimentos ruins, vamos dizer assim, que são os retornos do recalcado do inconsciente. Já vou explicar num slide para frente qual a diferença da histeria e da neurose obsessiva com relação a esse ponto. Fico pensando como se criam os pensamentos mágicos, um resquício do narcisismo primário onde a criança... Isso, perfeito, Eduardo. Perguntou respondendo, é bem isso. Ó, vou colocar aqui. Em Totem e Tabu, Freud explica isso. O pensamento animista
se dá numa fase onde a criança, muito pequena, acredita que o pensamento dela, e a criança funciona dessa forma mesmo, que o pensamento dela vai se realizar. Então, ela não sabe o que é verdade, o que não é, a criança fantasia, acredita que é fantasia, né? Ela pensa que tem um monstro embaixo da cama, esse monstro é real. Então, é exatamente nessa fase. E a neurose obsessiva se instaura na fase anal, e a fase onde a criança já tem um pouco de linguagem, já tem um pouco de entendimento, já tem um pensamento organizado. Então, traumas que se fixam nessa fase, eles retornam na fase adulta com essas características animistas, que o Freud chamava, né? Esses pensamentos mágicos. Então, entra as palavras, né? Freud chama isso de deslocamento. Então, o neurótico obsessivo é aquele que incessantemente fica deslocando para não se deparar com o objeto do desejo, sabendo que o objeto do desejo não existe, né? Mas ele acredita que existe. Então ele fica deslocando para não se deparar com ele. E no caso do Homem dos Ratos, quais são esses deslocamentos? Então, o Freud, investigando as questões do pai, da identificação, vai vendo que o Homem dos Ratos e o pai, ele se identifica muito com o pai. O pai também era um soldado, né? O pai tinha algumas características onde ele gostaria de se identificar, porém o pai era chamado de Spielhat. Eu não falo alemão, então eu não sei se a minha pronúncia está certa, mas o que é Spielhat? Era rato de jogo. O pai dele era viciado em jogo e ficou devendo um valor para uma pessoa, e essa dívida ficou em aberto, vamos dizer assim. E o pai dele era conhecido por isso, por dever no jogo, ele era um rato de jogo. Só que, em um momento, o pai consegue o dinheiro para pagar, e quando o pai vai pagar a dívida, ele não consegue pagar, não sei se porque a pessoa morreu, aconteceu alguma coisa, ele não consegue pagar a dívida. Então, isso, a partir da identificação do Homem dos Ratos com o seu pai, essa dívida passa a ser dele. Então, o pai é um devedor, ele precisa pagar essa dívida. Quando ele tem a dívida dos óculos, ele transfere essa angústia da dívida do pai para o óculos. Então, a pulsão fica na dívida do óculos. Raten, prestação é Raten, né? Que lembra de novo, e em alemão rato é Raten, com 2 T's. Prestação é Raten, não tem nada a ver com rato, mas a pronúncia é muito parecida. Então, ele tinha uma prestação, uma dívida. O pai era um Spielhat, que era um rato de jogo. Tem os ratos na história dele, a identificação. E depois vem o Capitão Cruel e conta, então, o castigo dos ratos. E é onde a neurose dá uma explosão. E tudo isso se junta e ele fica completamente alucinado. E outra coisa que ele faz também é que ele substitui o rato. Como ele se identifica com um rato, isso é uma coisa da neurose obsessiva também. O obsessivo, ele assume o lugar do objeto. O histérico não faz esse trabalho, mas o obsessivo, ele assume o lugar do objeto. Então, quer dizer, ele inclusive tinha uma fala que dizia, eu sou um rato. Ele se identificava com o objeto da angústia, né? E quando ele pergunta para o Freud quanto que era a consulta, o Freud diz o valor da consulta, tantos florins, que era a moeda, e ele fala assim, tantos ratos, né? Ele, são tantos ratos. Então, ele faz também a questão da dívida que ele tem com a questão dos ratos. O Lacan depois vem e explica isso a partir da metonímia, que é esse deslocamento. O Lacan utiliza muito da questão da linguística. Então, o que é a metonímia? É esse deslocamento de uma palavra para outra, né? O Freud chama de deslocamento, o Lacan, para deixar um pouco mais rebuscado, chama a partir da metonímia. Então, ele mesmo teria sido um sujeitinho asqueroso e sujo, sempre pronto a morder as pessoas quando enfurecido, e fora assustadoramente punido por tê-lo feito. É bem verdade que ele podia ver um rato, uma imagem de si mesmo. Então, é isso que eu falei da identificação que ele tinha,
a partir desse trauma dos 3 anos. Então, pessoal, tem um texto do Freud que é de 1896, se não me engano, onde ele traz o caso da M, que ele explica sobre o trauma. E ele diz que o trauma só acontece a partir de um segundo tempo. Então, quer dizer, o trauma acontece num primeiro tempo, a criança não sabe se aquilo é ruim, se é bom, fica em suspenso, e depois acontece mais algum evento que reforça que aquilo era um trauma. Aí a neurose se instaura. Então, a neurose não se instaura num primeiro trauma. Então, não quer dizer que todos os traumas que sofremos na nossa infância podem gerar sintomas neuróticos. Mas, sim, traumas que tiveram um primeiro tempo e depois um segundo tempo que reforçou. E no caso do Homem dos Ratos, quando ele faz essa fala, a gente percebe que ele se identifica porque ele, uma única vez, ele morde, quando ele é com 3 anos, uma única vez o pai bate nele por causa disso, e foi o primeiro tempo do trauma. A partir disso, vão acontecendo outras coisas, onde a palavra rato vai aparecendo e vai reforçando essa identificação com o rato. Então, o que o Freud percebe? Aqui eu já estou caminhando para o nosso segundo momento da aula, que é sobre neurose obsessiva. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Os significantes estão bailando na neurose do Homem dos Ratos. Isso mesmo. Ele não tem, como muitos de nós hoje, uma péssima relação com o dinheiro, não? Sim. O Freud traz isso também na questão sobre o dinheiro, tanto que o dinheiro gira, né? Ali eu trouxe um slide onde o dinheiro gira o tempo inteiro, né, na questão do valor da cessão, na dívida, na herança, na moça que tem dinheiro e a que não tem. Então, neurose obsessiva, né, o Freud ligou fezes a dinheiro. Então, a gente vê isso também na clínica, e difícil explicar o porquê, né? A explicação é por causa da fase anal, mas sim gira em torno do dinheiro. E o que o Freud percebe aqui, então, entrando no segundo tópico da nossa aula? O Freud percebe que ele diz assim, ó, se eu casar com a dama, o meu pai ocorrerá um infortúnio. E o Freud, escuta isso mas por que vai acontecer um infortúnio? E ele não sabe por que vai acontecer, mas ele sabe que vai acontecer a partir do pensamento dele, né? Então, se criam atos para anular tudo isso. Só que o Freud percebe que entre um discurso e outro discurso, existe um segundo termo perdido aí no meio, que essa é a grande diferença entre a neurose obsessiva e a histeria. Porque o neurótico obsessivo é aquele que tem memória. Então, ele lembra das coisas. Só que o desejo ele não lembra. Então, o segundo termo seria o desejo dando sinais. Então, o Freud tenta escutar o que tem entre esses dois discursos, né? O primeiro termo, que é se eu casar com a dama, esse é o primeiro tempo. Algo vai acontecer ao meu pai, terceiro tempo. O porquê algo vai acontecer ao meu pai, então é o segundo tempo, que daí o Freud faz a interpretação, e ele nos entrega essa interpretação bem no fim do caso, ele não entrega logo em seguida. Então ele diz o seguinte, o sentido do inconsciente. Então o 2, né, o segundo termo é o sentido do inconsciente. Então, se meu pai estivesse vivo, ele estaria tão furioso com a minha intenção de casar-se com a dama, eu teria outra explosão de raiva contra ele, como ele mordeu lá quando ele era pequenininho, desejando-lhe todo o mal possível, e graças à onipotência dos meus desejos, lembrando que o obsessivo tem esse pensamento onipotente, esses males acabariam inevitavelmente por incidir sobre ele. O Freud que faz todas essas interpretações para ele. O Freud entrega isso para ele. Então o Freud pega e diz assim, você deseja que algo aconteça a seu pai. Então o termo 2 é esse, o slide anterior, para agora a gente ler de outra forma. Então, se eu casar com a dama, vamos dizer assim, eu só poderei casar com a dama se algo acontecer com o meu pai. E eu quero casar com a dama, então eu quero que algo aconteça com o meu pai. Está aí o desejo. Ele quer que algo aconteça com o pai dele para que ele possa casar com a dama. O desejo dele está aí. Só que isso não é suportável, ele não consegue acessar sozinho, né, sem a análise, e é onde ele enlouquece nos pensamentos para tentar anular
tudo isso.